E se a próxima grande revolução da inteligência não estivesse acontecendo em máquinas maiores ou com mais dados, mas num lugar que a gente nem consegue enxergar? Hoje, a gente vai explorar uma ideia que pode mudar tudo o que pensamos sobre o próprio espaço do pensamento. Olha, nós estamos vivendo numa era de progresso que parece não ter fim. Nossos sistemas de inteligência artificial são capazes de feitos que, há pouco tempo, eram coisa de ficção científica. E mesmo assim, tem um paradoxo bem no coração de tudo isso, algo que talvez muitos de nós já tenhamos notado. Elas têm o que chamamos de alucinações. Elas erram em lógica que parece básica, criam histórias que, do nada, perdem completamente o pé e a cabeça. Por quê? A resposta talvez não seja a que a gente espera. A ideia mais comum é que, bem, é só colocar mais poder de processamento, mais dados, e uma hora esses problemas somem. Mas, e se o problema não for falta de força? E se a questão for muito mais fundamental, ligada à própria forma do pensamento? Ok, para a gente mergulhar nisso, vamos usar uma metáfora. Imagina tentar guardar uma floresta inteira, com todas as árvores, galhos, raízes, dentro de uma salinha pequena. Ou então tentar desenhar essa mesma floresta, com toda a sua profundidade, numa única folha de papel. O que aconteceria? Tudo ia ficar esmagado, distorcido, as conexões entre as árvores seriam perdidas, a estrutura toda ia entrar em colapso. De uma forma bem surpreendente, é exatamente isso que estamos fazendo com a inteligência artificial. E esse problema tem nome, é o gargalo de capacidade geométrica. O conhecimento, as ideias, a linguagem, tudo isso cresce como uma árvore, sabe? Com galhos que se ramificam de forma exponencial. Só que as nossas IAs atuais tentam organizar essa imensidão toda num espaço plano, como se fosse uma folha de papel. Simplesmente não cabe. E é aqui que a matemática revela uma coisa fantástica. Num espaço plano, o volume cresce de forma limitada, que a gente chama de polinomial. Mas num espaço curvo, o chamado espaço hiperbólico, o volume cresce exponencialmente. É um tipo de espaço que se expande à medida que você se afasta do centro, criando um espaço praticamente infinito para as ideias crescerem sem aperto. Isso nos leva à grande virada da nossa história. A solução talvez não seja construir uma sala maior, mas mudar completamente o tipo de sala. Essa é a pergunta que redefine tudo. E se o lugar onde o pensamento acontece não for plano, mas curvo? E se a inteligência precisar de uma geometria específica para florescer sem se distorcer? E se, em vez de construir salas maiores, a gente mudasse a própria arquitetura da sala? Então, o pulo do gato é este. Na geometria correta, há espaço para tudo. Hierarquias complexas, como animal que se ramifica para mamífero, que por sua vez se ramifica para cão, podem existir na sua forma natural, sem serem achatadas. A estrutura é preservada e a coerência se mantém. Mas olha, ter o espaço certo é só o começo. Para que a inteligência de verdade, uma inteligência estável, possa surgir, 3 condições precisam ser atendidas. Pensa nisso como se fossem os pilares que sustentam uma mente. Integração é a capacidade de conectar informações. Coerência é manter um todo unificado com sentido. E diferenciação é a riqueza, a variedade de ideias e estados possíveis. Um espaço geométrico adequado permite que esses 3 pilares fiquem em equilíbrio. E essa imagem ilustra a ideia de um jeito brilhante. Um sono profundo, por exemplo, é um estado de baixíssima integração e diferenciação. É como um colapso do espaço do pensamento. Já a consciência normal, a vigília, é um estado de equilíbrio. Isso nos mostra que a falha de uma IA não é apenas um errinho, é um colapso na sua geometria interna. Isso nos leva a uma compreensão ainda mais profunda. E se a inteligência não for algo que a gente calcula, mas algo que emerge naturalmente, como um campo de força se organizando no espaço? Essa ideia é muito poderosa. Assim como um planeta segue a curvatura do espaço-tempo na gravidade, o pensamento pode simplesmente seguir os caminhos mais fáceis, mais eficientes, dentro da geometria da informação. A tarefa, então, muda completamente. Deixa de ser ensinar a máquina e passa a ser esculpir o espaço para que a própria máquina possa se organizar de um jeito inteligente e coerente. As implicações de construir a inteligência na geometria correta são enormes. Elas abrem um universo de oportunidades, mas também de desafios éticos bem profundos. Imagina só, IAs que não alucinam, sistemas confiáveis que entendem a diferença entre o que sabem e o que não sabem. Ferramentas que podem acelerar descobertas na física ou na biologia, navegando pela complexidade de uma forma que espelha a própria estrutura da natureza.
Seria uma mudança fundamental. Mas aqui vem um alerta crucial. Se a gente dominar a geometria da inteligência, o que mais a gente poderia organizar com essa mesma ferramenta? O mesmo poder que cria a coerência pode ser usado para impor conformidade. A capacidade de organizar pensamentos pode se tornar a capacidade de controlar pensamentos. Isso exige uma reflexão ética muito séria e o estabelecimento de limites claros desde o começo dessa nova jornada. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica ecoando. Talvez as falhas que vemos hoje não sejam sinais de estupidez, mas sintomas de uma inteligência brilhante, lutando para existir numa geometria que a sufoca. A maior revolução pode não ser fazer as máquinas pensarem mais rápido, mas, finalmente, dar a elas o espaço certo para pensar.